Fala, gente boa, canal Tudo é Física, com resolução da ExpertSex 2016, modelo B, questão 30, que diz o seguinte: um aluno irá montar um circuito elétrico com duas lâmpadas incandescentes L1 e L2 de resistências elétricas constantes, que tem as seguintes especificações técnicas fornecidas pelo fabricante, impressas nas lâmpadas: L1 30 volts 60 watts, L2 30 volts e 30 watts. Além das duas lâmpadas, ele também usará um gerador ideal de tensão elétrica contínua de 60 volts, um resistor ôhmico de 30 ohms e fio condutores elétricos ideais. Utilizando todo o material acima descrito, a configuração da montagem do circuito elétrico para que as lâmpadas funcionem corretamente, com os valores especificados pelo fabricante das lâmpadas será... Bem, para que as lâmpadas possam funcionar corretamente, nós temos que calcular a corrente elétrica que deve atravessá-las. A lâmpada 1, que tem especificações 30 volts e 60 watts, ela deve ser percorrida para funcionar corretamente por uma corrente elétrica de, usando a fórmula da potência elétrica, potência DDP vezes corrente, potência 60, DDP é 30, nós vamos ter uma corrente na lâmpada 1, 60 dividido por 30, de 2 amperes. Já a lâmpada 2, de especificações 30 volts e 30 watts, ela terá, usando a mesma fórmula, que ser percorrida por uma corrente elétrica de 1 ampere. Tá? Então, qual das opções nos dá uma configuração correta para que a lâmpada 1 seja atravessada, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade, o dobro da intensidade da corrente 2? Então, analisando aqui o item A, você vai ver que o item A não é possível porque a lâmpada 1 e a lâmpada 2 estão em série. E quando os dispositivos elétricos estão em série, a corrente elétrica que passa em ambos tem a mesma intensidade. Então, a letra A não é correta. O item B também não pode ser porque as lâmpadas também estão em série. A intensidade das correntes que passam em ambas também tem a mesma intensidade. O item C é o item correto. Por quê? Porque repare que a lâmpada 1, ela recebe uma corrente elétrica, vamos chamar de I1. E essa corrente elétrica I1, ao chegar nesse nó, ela vai ser dividida. E aí é possível, dependendo da resistência que está em paralelo com a lâmpada 2, é possível que a lâmpada 2 receba uma corrente elétrica cuja intensidade é a metade da intensidade da lâmpada 1, da corrente elétrica que passa na lâmpada 1. Então essa configuração é perfeitamente possível. Na configuração D, não é possível porque nós temos aqui esse nó, temos aqui dois ramos. Esse ramo aqui, onde está a lâmpada 1, tem maior resistência, porque está em série com um resistor. Se tem maior resistência, obviamente que a corrente elétrica nesse ramo da lâmpada 1 vai ser menor, já que resistência elétrica e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Então, a lâmpada 1 ela não pode, segundo o que nós já calculamos, a lâmpada 1 não pode ter uma corrente elétrica menor que a corrente elétrica da lâmpada 2. E no item E, pelo mesmo motivo, a corrente elétrica chega nesse nó, ela vai ser dividida em duas e depois junta aqui de novo. Então a lâmpada 2 acabará tendo mais corrente elétrica, recebendo mais corrente elétrica do que a lâmpada 1. E também não é correto isso, para que elas funcionem de maneira adequada. Então, item C, questão da ExpertSex 2016, questão bem simples, análise de circuitos. Você de casa, agradeço a sua visita no canal Tudo é Física.
Aguardo você no próximo vídeo. Até lá e bons estudos.